Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Pessoal, é o seguinte, vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre realização parcial, tá? Estava devendo esse vídeo para vocês aí já faz um tempo, né? A realização parcial é um dos itens que eu utilizo em algumas versões minhas do Temis, né? O nosso novo setup ali que roda na Pachamama, tá? Mas eu vou falar de realização parcial no geral, tá? Porque você também pode utilizar ali desde da Range Map, da CFM e também ali do nosso setup básico, né, de MetaTrader 5, o nosso robô básico ali que está disponível agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, bom, o método Temis, né? Então vou falar um pouquinho específico do Temis no início. Ele é um método como a gente já conversou em vários vídeos, né, pessoal? Então eu vou até fazer uma compilação, se eu não me engano, acho que não tem uma playlist do Temis, tá? Mas eu vou pedir para colocar uma playlist do Temis, porque são vários vídeos já falando sobre esse método, que é um método avançado, tá? É um método avançado, com várias funções específicas, né? Que tem na Pachamama, tá? Mas o Temis, desde o início, como a gente falou para vocês, é um setup, digamos, mais agressivo um pouco, que ele entra mais cedo, tá, no trade, ele quer estar dentro do mercado, uma vez que são robôs gêmeos, né? E ele não tem saída pelo toque na média, tá? Obviamente, até porque vai estar um robô em cada sentido, né? Não teria como saída pelo toque na média. A grande questão, pessoal, é que de uma forma ou de outra, nós precisamos gerenciar nossa posição, né? E no final ali é isso que vai gerar o valor. No caso do Temis ali, sendo robôs gêmeos. A realização parcial, né, é uma das formas que nós utilizamos para gerenciar nosso risco, nossa exposição, né, em setups onde nós não temos a saída pelo toque na média ativado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre quais são o que acontece dentro do nosso trade quando a gente não tem a saída pelo toque na média, com o que a gente vai ter que se preocupar, tá? Então são setups totalmente diferentes, tá, galera? Uma vez que a gente não sai pelo toque na média, nós não vamos levar em consideração base estatística das ferramentas que nós temos. No caso, o range stop, né? Outras estatísticas que a gente vai monitorar especificamente saída e volta do preço na média. Então, é outra coisa. Nós vamos ter uma noção melhor ali do range diário, né? Que seria um pior cenário que nós teremos que lidar, tá? De movimentação do preço. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, a realização parcial, então, falando rapidamente aí para quem ainda não tem muito conhecimento na estratégia, né? O que é a realização parcial? Então, vamos lá. Realização parcial é quando você realiza, então, o nome é intuitivo, realiza parcialmente o lucro dos aumentos de posição. Veja, dos aumentos de posição. A boletada inicial, você não tem como realizar parcial, tá? Boletada inicial. Nós vamos realizar parcial os aumentos de posição, né? Então, vamos fazer um exemplo que tudo fica mais fácil com um exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui, olha, eu estou fazendo esse vídeo aqui no domingo, dia 22 de outubro, né? Então, vamos pegar o último pregão aqui no dólar, tá? Vocês não falarem que eu peguei um pregão onde foi favorável, movimentação do último pregão, tá? Para a gente analisar como funcionaria uma realização parcial, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos pegar esse movimento aqui, tá? Depois aqui que formou a média do dia, essa aqui é uma média 25, né? O preço veio com uma direçãozinha aqui, bateu um range ali de 30 pontos, tá? Então, por exemplo, num setup tradicional, nós esperaríamos uma distorção significativa do preço em relação à média. No caso, por exemplo, aqui, ó, bateu 8 em algum momento aqui, né? Ó, nesse momento aqui bateu 8. A gente está, claro, sempre com a agressão ligada. O preço veio da entrada com agressão aonde? Em algum ponto desse aqui, né? Onde o preço aqui, os compradores, então a entrada aqui teria sido por volta daqui, tá? Vou botar aqui, né? Então você entrou aqui, teve que lidar com esse percurso contra a sua operação, né? Qual foi? Em torno ali de
13, 15 pontos, vamos botar lá. Nesse caminho aqui, você aumentou posição, tá? Se você tem saída pelo toque na média, vamos botar que você tem saída pelo toque na média. Você aumentou posição uma ou duas vezes, sei lá, 15 pontos, vamos lá, que você botou no primeiro no 6, segundo no 14, vamos lá, mais ou menos, contra a sua operação. Então, estava com um contrato, colocou mais um, estava com 2, colocou mais 2. Aqui você puxou o preço médio para cá, e depois você puxou o preço médio para cá, e você saiu aqui com um pouquinho de ganho no 0 a 0, mas você conseguiu sair da encrenca, né? O preço foi contra a sua operação, tá? Beleza. Agora, e se você não tem saída pelo toque na média? Como é que funciona? Simplesmente, pessoal, você vai entrar no trade, então vamos botar lá que você entrou no trade por aqui. O preço foi contra a sua operação. Você vai efetuar aumento de posição no 6, no 14? Não. Você vai ter mais cuidado nos aumentos de posição. Por quê, pessoal? Porque você sabe que você não vai sair pelo toque na média. E uma vez que você não vai sair pelo toque na média, você não está sujeito às estatísticas do range nas médias. Range da média 25, aqui ó, 30 pontos. Qual que é um range alto na média 25? Em torno ali de 40 a 50 no máximo, pelo nosso estudo estatístico ali de uma base de um mês, mais ou menos, por exemplo, só para você ter noção. Fiz vídeo essa semana sobre isso, né? Então, você sabe que você não sabe exatamente qual esse tipo de range mais curto, quando a gente sai pela média, que você vai ter que lidar com ranges diários. Qual que é o range diário no dólar ali mediano? Tá? Expectativa estatística de range diário no dólar, 80 a 120. O que vem fazendo nos últimos dias? 60, 70. Tá? Mas de vez em quando puxa lá para 90. Então, essa que é a grande questão. Quando você sai pelo toque na média, você sabe que no máximo você vai ter que lidar com range de 30, 40 e pouquinhos pontos. Isso descontando depois ali, né, ainda o seu ponto de entrada na operação. Tá? Então você vai trabalhar com ranges bem menores. Por exemplo, o nosso exemplo que a gente fez ali, que era um setup lucrativo no médio e longo prazo, tá? Setup de exemplo que a gente fez, qual que era o stop, pessoal? 32 pontos. Não era um stop mega robusto, mas era um stop rentável, que gerava valor. Tá? Então veja, um stop de 32 pontos. Mas por que esse stop de 32 pontos era razoável? Porque a gente tinha saída pelo toque na média ativado. Se você não tem saída pelo toque na média ativado, um stop de 32 pontos, ou seja, um percurso de 32 pontos após sua entrada, é nada, pessoal. É nada. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai ser lucrativo. Porque é muito pouco, é muito pequeno. Porque você não está tendo que lidar com ranges curtos, você vai ter que lidar com ranges longos em alguns momentos, comparativamente com ranges diários. Então a grande questão é que você vai ter que repensar todo o seu trade quando você não sai pelo saída pelo toque na média. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então a gente entrou na operação, o preço foi contra. Tá? O preço tocou a média aqui e a gente não saiu. A gente continuou dentro do trade. Negativo aqui, olha, esse percurso aqui negativo. Então, você vai ter que ter muito mais parcimônia para realizar os aumentos de posição. Tá? Porque você sabe que você não vai ter que lidar com um range de 30, 40 pontos. Você pode ter que lidar com um range de 50, 60, 70 pontos contra seu trade. Tá? E como que você vai fazer para gerenciar teu risco, tua exposição? Né? Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho da realização parcial. Bom, então veja, uma vez que a gente sabe que vai ter que lidar, pode ter que lidar em alguns momentos com ranges maiores, né? Nós vamos ter muita cautela e cuidado nos espaçamentos dos aumentos de posição. Claro, isso dependendo do teu estilo operacional. Né? Então veja, pessoal, se você vai utilizar o método de aumento de posição, de sempre colocar o número de contratos que você tem na mão, por exemplo, você está com um contrato, que é o que geralmente a gente faz quando está com o toque pela média, né? Pelo menos colocar o que a gente tem na mão. Está com 1, coloca mais 1. Está com 2, coloca mais 2. Está com 4, coloca mais 4. Para puxar ali nos 50% entre o teu preço médio e o aumento de posição. Tá? Só que esse é um tipo de aumento de posição, digamos, relativamente agressivo. Porque em um momento você vai ficar muito pesado. Você faz isso, 1, coloca mais 1, 2, coloca mais 2, 4, coloca mais 4.
Ok, daqui a pouco você está com 16, coloca mais 16, está com 32, coloca mais 32, está com 64 para 64. Então, dependendo do número de aumentos de posição que você tem e o espaço que você está querendo cuidar aqui do range, você vai ficar muito pesado e a conta não vai fechar. Lembra, pessoal, tá? A alavancagem que você faz no aumento de posição é algo muito sério. Tá? Isso é muito importante. Eu já fiz vídeos falando e vou fazer outros que não se pode alavancar demais. O aumento de posição é uma técnica importante para você conseguir puxar teu preço médio, sair do trade o quanto antes, tá? Agora, não caia na ilusão que o aumento de posição vai te salvar sempre. Ele não vai. Estatisticamente, você vai tomar stop em alguns momentos, mesmo efetuando aumento de posição. E a grande questão do aumento de posição é que se você, no caso aqui, como a gente não está sendo no range, né? Você vai alavancar muitas vezes, com muitos contratos, você vai ganhar muitas vezes com um contrato aqui, e quando você tomar um stop lá, se você alavancou muito, você vai perder com 50, 60 contratos, a conta não vai fechar. Claro que tem toda a questão de probabilidade, quantas vezes você vai estopar, quantas vezes você vai ganhar, mas se essa distorção é muito grande entre a tua entrada e a tua posição máxima, fica muito difícil fechar a conta, tá? E é por isso que muita gente, cara, no começo fica naquela questão de ganha de pouquinho e perde com a mão cheia. E o cara fala, mas eu ganho de colher e perco de balde. Isso é culpa tua. É culpa tua, é você que está alavancando o negócio de forma desproporcional. O aumento de posição é uma ferramenta incrível. Tem que saber fazer. Tá? Cara, cansei de ouvir nego chorando e falando que essa estratégia não funciona. Por quê? Porque a gente ganha pouquinho aqui, quando perde, perde muito. Mas, cara, é você que está fazendo o negócio errado. A tua visão que está errada de como utilizar o aumento de posição. E isso é comum, eu digo para vocês comum porque eu comecei a operar e passei por essas fases. Tá? A visão de você acha que colocando um monte de contrato, você vai conseguir sair do trade e é vantagem. Isso é uma ilusão, pessoal. Tá? Não é isso que vai fazer. Você tem muitas coisas correlacionadas que vão fazer um setup ser lucrativo ou não. Mas eu digo que uma delas é se você tem a tua proporção entre a tua entrada e o teu momento de posição muito alta, vai ser dificílimo a conta fechar. Tá? Então você tem que ter muita cautela nessa proporção. Muita cautela nos pontos de aumento de posição. E o que você faz para gerenciar teu risco, tua exposição. Né? Então, pessoal, em algum momento você vai ouvir uma conversa afiada dessa, tá? Em algum momento você vai ouvir uma conversa afiada dessa de pessoas que não sabem gerenciar o risco e exposição, né? Não sabem, e vão colocar na culpa da estratégia, na culpa de aumento de posição, na culpa do gerenciamento de ordem, né? Não conseguir obter rentabilidade em determinada configuração, colocando na culpa do aumento de posição. Vai acontecer, galera. O choro é livre e é assim. Vai aprender na dor, se não quer aprender quando a gente fala, tá? Então é assim mesmo. Então você precisa entender que quando não tem saída pelo toque na média ativado, você tem que ter muito mais cautela. E veja, esse nível de alavancagem, quando tem saída pelo toque na média, também. Quando eu digo para vocês que quando o setup tem toque na média ativado, você tem mais segurança, mas mesmo assim a proporção entre entrada e aumento de posição é importante. Mas é claro que nesse caso aqui ele é, vamos dizer assim, menos importante, porque ele é menos relevante. Você vai, com saída pelo toque na média, você tem uma segurança. Então o seu risco, retorno, quando você alavanca os contratos aqui, ele se torna maior. Então, não é tão crítico você ter um pouco mais essa proporção maior entre a entrada e a posição máxima, sem saída pelo toque na média. Porque você sabe que a relação tempo é um fator muito importante.
mas em alguns momentos a média vai tocar, por exemplo, nesse caso aqui, desse movimento, ele tocou lá embaixo, pessoal, a correçãozinha tosca de 5 pontos, 6 pontos, por um movimento de 30. É claro que você entrou aqui no meio do caminho, você teve que lidar com um range menor, mas beleza, tá? Mas é uma correção pequena que a gente teve que ter por um movimento grande. Por exemplo, vamos supor que você está agressivo, entrou aqui, saiu o toque na média aqui, porra, não tem como ganhar dinheiro. Né? Mas é claro que quando você tem esse toque na média, você não vai entrar cedo. Mas só para você ter uma noção. Né? Então, mas essa proporção de entrou aqui e a posição máxima, quando você tem esse toque na média, é menos crítico. Tá? Não estou falando que não é importante, é menos crítico, tá? Do que quando você não tem saída pelo toque na média. Quando você não tem saída pelo toque na média, pessoal, você está solto no trade. Não estou falando que não dá para criar setup lucrativo. Dá, e temos vários, temos a prova disso. Tá? Mas você tem que ter, por isso que é um método, quando eu digo para vocês, quando você opta por não sair pelo toque na média, não é um setup tradicional, e é muito mais arriscado. Porque há vários outros fatores que você precisa se preocupar. Tá? Vários outros fatores que você precisa se preocupar, que não são simples. Você precisa refletir, precisa entender, precisa compreender como funciona a dinâmica de todos e todos correlacionados. Essa é a grande questão. Não é um fator ou outro separado. Tá? Então veja, nós vamos entrar no trade e vamos ficar pendurados. Por quê? Porque o preço foi contra a nossa operação. Olha lá. Então se você pegar aqui, o preço foi contra a operação e foi embora. Foi embora. Caiu 1 hora, 2 horas, 3 horas, o preço foi contra. O que você vai fazer aqui? Claro, né, galera? Você vai ter que aumentar a posição. Não tem o que fazer. Tá? É o que você vai ter que puxar teu preço médio. Agora, veja nesse tipo de movimento aqui. O preço, o ideal o que é, né, pessoal? O preço vai contra e um momento ele vem e faz aquela correção maravilhosa. Tá? Mas tem vezes que o preço não vai fazer isso. Que o preço cai, corrige um pouquinho, cai, corrige. Agora, a gente sabe que o preço não vai fazer isso aqui, né, pessoal? Até o final do dia. E vai embora. E não para mais nunca. Não existe isso. O preço se movimenta em ondas. Saindo da média, voltando para a média. Então o preço vai o quê? Vai se movimentar, pessoal. Ele cai e ele corrige. Ele cai e ele corrige. Ele cai e ele corrige. O preço sempre se movimenta assim. Sempre, pessoal. Sempre vai fazer isso, seja para cima ou seja para baixo. Ele sempre vai fazer isso. Uma vez que a gente sabe que o preço vai sempre se movimentar, e essa é a volatilidade normal de mercado, né? Uma vez que nós não temos saída pelo toque na média, porque na saída pelo toque na média a gente vai querer esse primeiro recuo aqui, acabou, saiu, vamos para a próxima. Entrou de novo, saiu. Entrou de novo, saiu. Entrou de novo, saiu. Não tem saída pelo toque na média, você vai ficar pendurado, vai aumentar a posição em pontos específicos, mas você precisa gerenciar teu risco. Você não pode simplesmente aumentar a posição aqui, aqui e ficar esperando que o preço faça isso aqui. E se ele não fizer uma correção significativa para você sair do trade? Porque aí você vai ver, eu vou puxar meu preço médio para cá. Ok, puxei, peguei aqui, puxei. Não saiu do trade. Aí eu vou aumentar a posição. Vou puxar meu preço médio, vamos botar para cá, vai, só para falar que não saiu. Não saiu. Aí eu botei o meu de posição aqui, puxei meu preço médio para cá, mas não saiu. Corrigiu, mas não saiu. Aí aumentei a posição de novo, puxei meu preço médio para cá. Não saiu. Ou seja, pessoal, você está puxando o preço médio, mas as correções estão pequenas. Movimentação normal, o preço está caindo e está corrigindo para cima, está caindo. O movimento é de queda e as correções são pequenas. E você está puxando o preço médio, mas você não está conseguindo sair do trade, porque as correções são pequenas. Então, pessoal, isso é um pior cenário. É um pior cenário. Né? E você vai fazer o que aqui? Você vai ficar só olhando. Teu risco vai aumentar. Então, você pode não utilizar a realização parcial e só aumentar a posição. Aí tá com 1, coloca mais 1. Tá com 2, coloca mais 2.
Está com 4, coloca mais 4. Está com 4, coloca mais. Está com 8, coloca mais 8, por exemplo. Você vai estar aqui com 16 contratos. Teu preço médio está aqui, ó. Mas a correção aqui não foi suficiente. Não foi. Você ficou... Quantos pontos contra essa operação? 30 e poucos, quase 40 pontos contra. Puxa o teu preço médio, mas não foi suficiente. Tá? Isso aqui é muito normal, pessoal. É muito normal acontecer. Né? Agora, veja só. O que a gente vai buscar? Vamos expor um pouquinho aqui o gráfico. O que a gente vai buscar para gerenciar nosso risco? Então, uma vez que nós não temos o toque na média para gerenciar nosso risco, né, nós vamos utilizar também a realização parcial. Então, veja o que é a realização parcial. Vamos lá. Vamos botar que você entrou aqui com um contrato. Tá? Entrou com um contrato aqui. E nesse ponto aqui, você vai aumentar a posição. Tá? Então, você vai colocar mais um contrato. Nesse ponto aqui, você vai colocar mais 2 contratos. Tá? Com 2, coloca mais 2. Nesse ponto aqui, você vai colocar mais 4. Tá? Com 4, coloca 4. Esses são os pontos de aumento de posição. Tá? E aqui você vai colocar, tá com 8, coloca mais 8. Então, são 4 aumentos de posição. Começa com um contrato aqui na boleta inicial, você vai colocar mais 1, mais 2, mais 4 e mais 8. Só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Tá? Esses aumentos aqui estão curtos até. Tem que ser até mais longos no dólar, normalmente, tá? Mas só para vocês entenderem aqui no gráfico, tá? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, o preço, você entrou na operação, o preço foi contra, tá? Beleza. Aí, aqui pegou também de posição. Então, vamos botar quantos pontos está aqui, ó? 12. 12 pontos contra a sua entrada, você aumentou a posição. Beleza. Então, você estava com 1, colocou mais 1. Teu preço médio veio mais ou menos para cá. Tá? Mais ou menos para cá. Nesse ponto aqui, você quer gerenciar teu risco. Você quer falar o quê? Eu quero me utilizar da volatilidade do mercado, da movimentação normal, para, enquanto que eu estou posicionado e o preço não faz uma correção significativa para me tirar do trade, eu vou realizar parcialmente o lucro dos aumentos de posição que eu estou executando. Então, esse contrato aqui, ó, esse contrato aqui que a gente pegou em aumento de posição, eu estava com um contrato, eu coloquei mais um, fiquei com 2. Esse contrato aqui, eu vou realizar o lucro dele, se me der oportunidade. No caso aqui, o preço veio e fez uma correção. Olha aí, ele deu 6, 7 pontos de ganho em relação a essa entrada aqui, né, do aumento de posição. Então, eu posso configurar o seguinte, falar assim, olha, se o preço movimentar e ele me der 4 pontos de lucro desse aumento de posição aqui, eu vou soltar esse contrato e realizar ele parcial. Tá ok? Então, entenda. Esse contrato aqui eu coloquei mais um contrato. Aqui pegou o aumento de posição. Se acontecer 4 pontos de lucro dele, eu vou soltar ele. Eu vou soltar esse contrato e vou realizar parcialmente esse lucro. Tá? Então, aconteceu. O preço veio aqui, me deu 4 pontos de ganho. O que aconteceu nesse ponto aqui? Eu soltei, eu estou comprado aqui, eu vendi um contrato, eu realizei 4, então eu fiz lucro de 4 pontos de dólar com um contrato. O que aconteceu, pessoal? É claro que o meu preço médio que estava aqui não vai mais ficar aqui, né? Porque eu soltei, eu estava com 2 contratos aqui, agora estou com um contrato só, mas o meu preço médio que estava aqui, ele vai melhorar, ele vai vir meio que para cá. Porque ele vai utilizar o lucro que eu gerei nessa realização parcial, que foi o quê? 4 pontos com um contrato, ele vai utilizar isso aqui para melhorar o meu preço médio, que antes era aqui, agora veio para cá. Melhorei meu preço médio. Então, o lucro que eu fiz aqui, eu melhorei o meu preço médio. Tá ok? E o que acontece, pessoal? Eu fiquei de novo com um contrato de dólar. Tá ok? Realizei parcial aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Então, o que aconteceu? Meu preço médio melhorou. O preço veio até aqui, mas não deu meu lucro. Veja, se o preço continuasse subindo aqui, ele iria dar meu lucro.
Porque o meu preço médio melhorou, eu faria, sei lá, se estou com lucro de 1, 2, 3 pontos no dólar. Se desse meu lucro aqui, eu ia sair do trade. Melhor, facilitado pela reação parcial, né? Eu trouxe o preço médio para mais perto do preço corrente, então eu ia sair mais fácil. Mas não aconteceu. O preço veio e continuou caindo. Meu preço médio aqui está melhor. E olha, quando eu faço a reeleição parcial aqui, olha nesse ponto, eu reeleição parcial. Eu estava com 2 contratos, fiquei só com um, realizei o lucro desse contrato aqui. O robô, pessoal, o nosso software, ele automaticamente vai recolocar esse aumento de posição aqui. 12 pontos da nossa entrada. Depois eu vou falar sobre aumento de posição em relação ao preço médio e em relação à entrada, tá? Acho que é outro vídeo até. Mas beleza. A questão que você vai entender é o seguinte, que ele vai recolocar o aumento de posição. Uma vez que você soltou esse contrato, realizou lucro, ele vai recolocar nesse ponto aqui o aumento de posição. Como o preço não deu o teu lucro aqui, o preço não foi a favor de novo da gente, o preço veio contra, o que aconteceu aqui, pessoal? Ele pegou novamente o aumento de posição, ele comprou mais um contrato aqui. Tá? Entendeu, pessoal? Você tem que entender isso aqui. Então ele recolocou o aumento de posição, o preço voltou a vir contra a nossa operação, ele pegou aqui, ele comprou mais um contrato. Tá? Aí no caso aqui, o teu preço médio agora está aqui, ele vai puxar teu preço médio agora, está com 2 contratos para cá, para o meio do caminho. Tá ok? Meio do caminho. Beleza. Agora, o que aconteceu aqui, pessoal? O preço continuou caindo. Fez um recuo aqui, olha. Fez um recuo. Esse recuo foi suficiente para eu realizar parcial? Isso aqui? Não, ele chegou a dar um pouquinho de lucro, sei lá, 1 ponto de lucro aqui do meu de posição, mas não deu. Eu estou com 4 pontos de realização parcial. Não deu. E continuou caindo. Continuou caindo e pegou o meu segundo aumento de posição. Então, veja, o nosso preço médio está aqui. A gente está com 2 contratos. Aqui pegou o aumento de posição. Então, com 1, coloquei mais 1. E aqui, o preço veio contra a minha entrada. Quantos pontos? Lá, 18. Aqui está no aumento, meu segundo aumento de posição. Tá? Beleza. Então, aqui eu vou colocar mais 2 contratos. Pessoal, 2 contratos. Então, vou botar aqui, ó, só para ficar mais fácil. Beleza. 2 contratos. Deixa eu aumentar o zoom para ficar fácil para vocês verem. Aí. Não, mas ele não vai dar para ver o outro, né? Deixa assim mesmo. Então, vamos lá. Colocou aqui mais 2, pegou 2 contratos. Então, veja, eu estava com 1, coloquei mais 1, realizei parcial. Tá? O preço não deu meu lucro, voltou a cair, recolocou o aumento de posição, pegou de novo o aumento de posição. Agora estou com 2 contratos, puxei meu preço médio, o preço continuou caindo, não deu aqui a realização parcial, continuou caindo e veio e pegou meu segundo aumento de posição com 2 contratos. Aqui eu coloquei 2 contratos, meu preço médio estava aqui, eu trouxe meu preço médio para o meio do caminho. O que foi? Foi aqui. Tá? Veja aqui. Veja só, pessoal. Aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, aumentou a posição. 4 contratos agora. O que eu coloquei? Realização parcial de 4 pontos. Aqui deu quantos pontos, pessoal? 5 pontos, quase 6, em relação a esse ponto aqui. Então, quando eu peguei esse aumento de posição aqui, eu peguei 2 contratos aqui, fiquei com 4, deu a minha realização parcial desse aumento de posição. Então, eu realizei parcial aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu realizei o lucro desse aumento de posição. Realizei lucro desse aumento de posição. Eu estava com 4 contratos, soltei 2. Peguei esse lucro aqui e melhorei meu preço médio. Que, claro, o preço médio não vai vir para cá, né? Ele vai ficar por aqui, tá? Porque eu soltei 2 contratos, mas realizei lucro, então ficou melhor do que estava. Tá? Só que agora eu estou com 2 contratos, puxei o preço médio. Agora, pessoal, o preço não deu meu lucro. Ele veio, subiu, não deu meu lucro, o ganho da operação total. Tá? E o que aconteceu? Caiu de novo. Ele veio aqui, caiu de novo. O que aconteceu? Uma vez que a gente realizou o parcial aqui, soltou o contrato, ele recoloca de novo 2 contratos aqui. E logo em seguida o preço veio e pegou de novo. Pegou de novo aqui os 2 contratos. Tá? Ficou de novo com 4. E o preço de novo veio e deu o lucro de 4 pontos na mesma posição. Ele de novo realizou o parcial. Nesse ponto aqui. Tá? Aqui em cima. Realizou o parcial.
Então ele de novo pegou 2 contratos, realizou parcial 4 pontos com 2 contratos agora, mais relevante, mais dinheiro, né? Você está com 2 contratos, fez 4 pontos de ganho. Então você tem mais dinheiro, mais lucro para melhorar teu preço médio. E melhorou o preço médio. Aí o preço fez uma correção razoável. Então veja, teu preço médio estava aqui. Aí você fez parcial, trouxe ele para cá. Aí você fez outra parcial, trouxe ele para cá. Aí o preço fez uma correçãozinha aqui e te deu 3, 4 pontos do teu aumento de posição, do teu preço médio. E você saiu daqui com lucro. E zerou a operação. Então veja, se você tivesse realizado parcial, um aumento de posição, segundo aumento de posição, segunda vez parcial, você vai melhorando o teu preço médio e você consegue sair do trade numa correção que antes não era tão significativa. E não era mesmo. Quando você estava estático no trade, só aumentando a posição, você não conseguiu sair. Porque o preço não deu, o teu preço médio estava lá em cima. Agora, quando você se utiliza da movimentação do mercado para fazer parcial, puxa preço médio, faz parcial, puxa preço médio, faz parcial, puxa preço médio, você consegue melhorar o teu preço médio, se manter leve no trade, porque você vai soltando os contratos. Você não vai ficar carregado, agora estou com 2, estou com 4, estou com 8, 16. Você vai, aqui está com 4, agora está com 2. Aqui está com 4, agora está com 2. Melhorou o preço médio, puxou, fez o lucro, usou esse lucro para melhorar o preço médio, melhorou o preço médio, numa correçãozinha ali não tão grande, você conseguiu sair do trade. Por quê? Porque o teu preço médio foi melhorado. Tá? Então, galera, você precisa entender que você vai se utilizar da dinâmica do mercado, que é como ele se movimenta. Subindo, caindo, caindo, subindo. Você vai fazer parciais aqui, melhorar o teu preço médio e conseguir sair do trade em pequenas correções. Você vai se manter leve no trade, não vai ficar tão pesado, né? E vai inteligentemente se utilizar da movimentação normal do preço para fazer dinheiro, para melhorar o preço médio e para sair de encrenca. Então essa é uma forma comparada ao toque pelo toque na média para gerenciar o teu risco, tua exposição. Só que é uma forma diferente. Expliquei aqui para vocês, é uma forma um pouco mais complicada, digamos assim, que é um pouco mais avançado de você gerenciar o teu trade, que você vai utilizar quando não tem saída pelo toque na média ativado. Agora, pessoal, não é só maravilhas, né? A realização parcial não é só maravilhas, né? Veja, quando você solta esse contrato aqui, você está com 2, você puxou bem teu preço médio, mas você solta ele, esse lucro não é na mesma proporção de você estar com os 2 contratos posicionados, isso em relação ao teu preço médio. Ele é um lucro, ele é bom, ele vai melhorar o teu preço médio, mas esse contrato aqui, esses 2 contratos, você estava com 2, ele puxou mais teu preço médio. Então, em alguns momentos, se você tivesse ficado com esses 2 contratos e não realizado o parcial, porque é o momento que você solta, você conseguiria sair do trade, tá? Sair do trade antes, porque você estava com mais contratos, com mais risco, mas teria saído do trade em alguns momentos. Então, alguns momentos a realização parcial vai ser vantajoso, em alguns momentos aparentemente não. Porque você vai soltar o contrato, por exemplo, essa correção aqui, se você soltou o contrato, o teu preço médio não foi melhorado suficientemente para sair daqui. Mas se você tivesse ficado com esse contrato aqui sem realizar parcial, você teria saído aqui com lucro. Em alguns momentos isso pode acontecer. Mas eu digo para vocês, precisa testar muito para ver o que é mais vantagem, não ter o setup específico. Mas em questão de movimentos difíceis, direcionais, onde tem uma encrenca razoável, a realização parcial, se bem feita, se bem estudada, em pontos estratégicos, tal, ela é vantagem. Ela te deixa mais seguro no trade, pessoal. Ela te deixa mais dinâmico no trade. Ela não te deixa engessado. Ela te deixa mais leve. Ela faz com que você consiga puxar o teu preço médio de forma coerente, por mais que o trade demore um pouco mais em alguns momentos, tá? Mas ela gerencia muito bem o risco, né? E veja, pessoal, eu falei aqui basicamente sobre os pontos de aumento de posição, né? E a realização parcial, mas eu nem entrei no detalhe que
a recolocação dos aumentos de posição pode ser feita, né, quando você faz parcial e recoloca os pontos de posição, pode ser feitas em relação ao preço médio ou em relação à entrada, porque daí isso aí já vai confundir um pouco vocês, mas é algo que, no caso do Temis, nós utilizamos o aumento de posição em relação ao preço médio, ou seja, cada vez que atualiza o preço médio, os pontos de aumento de posição são atualizados também. Então isso te deixa mais dinâmico no trade ainda. Você vai jogando os aumentos de posição mais para baixo, de acordo com a distância do seu preço médio, que vai melhorando. Então você vai, e o teu stop loss também vai indo para baixo, vai indo nesse caso aqui, né? Então você vai recolocando a mesma posição, recolocando, de forma vindo mais para baixo, por quê? Porque o teu preço médio está melhorando com as parciais que você está fazendo. Então você, nesse caso, você pode ter técnicas onde você coloca os aumentos de posições mais próximos, não precisa colocar tantos contratos, realiza muita parcial, vai puxando, puta, que fica incrível, galera. Fica uma dinâmica incrível, tá? Então isso vai fazer o teu gerenciamento ser muito mais eficiente. Você vai se utilizar da dinâmica do mercado para fazer dinheiro, para melhorar teu preço médio, para gerenciar teu risco, tua exposição, ficar leve no trade, né? E esperar uma correçãozinha para sair. Agora, tem que ter uma correção decente, né, galera? A gente sabe que em alguns momentos o preço vai, não corrige, não corrige, que é um pior cenário. Em todo setup tem um pior cenário. E você tem que considerar isso. Então não ache que a realização parcial vai sempre te salvar, vai sempre dar dinheiro. Vai ter um momento que mesmo com realização parcial, mesmo com realização parcial em relação ao preço médio, você vai perder. E tem que fazer parte do teu estudo isso. No final tem que fechar a conta. Tá? Então, você vai ter que se preocupar com momentos bons e ruins, isso que o backtest vai mostrar muito pra gente, né? Nesse tipo de trade também. Nenhum trade é impecável, vai sempre funcionar e nunca vai dar erro. Sempre vai ter um momento que não vai ser favorável. E faz parte. Não é que deu a estratégia, tá errado o setup, tá ruim porque perdeu. Não. Só tem que ganhar mais que perder. Né? Já falei para vocês muitas vezes que não é porque um setup perdeu um dia ou outro ali que o setup é ruim, não, galera. Vai perder. Eu vejo muito isso, pessoal. A galera bota lá no dia, pô, o setup hoje não deu certo, vou rever toda a configuração. Não, você tem que rever se no último mês ele foi lucrativo ou não. Não, ele ganhou mais, perdeu. Perdeu hoje. Perdeu, beleza, faz parte. A movimentação hoje não foi favorável para ele, beleza. Mas como é que tá o histórico dele? Entendeu? Então, cara, tem gente que toda vez que o setup perde, ele, não, eu preciso ver uma coisa, o que tá errado. Não tem que estar errado. Pode estar errado, mas não é porque perdeu que tá errado. Tem hora que ele vai perder mesmo. A questão é, ele é lucrativo no médio prazo ali? Ele ganha mais que perde? É isso que você precisa entender. Cara, isso é um erro clássico. O cara acha que toda vez que o setup termina o dia negativo é porque fez alguma coisa errada. Você fez um estudo, uma análise e tudo. Viu? Roda o backtest dos últimos 30 dias, colocando esse dia que deu o prejuízo que você está vendo hoje. E veja, deu lucro? Essa que é a questão. Mas o cara só está olhando aquele dia, aquele prejuízo, está se fazendo apenas naquilo e falando, hoje deu errado, o que eu fiz de errado? Não fez nada de errado. E vai ter momentos que ele vai perder também. Não importa a técnica que você está utilizando. Tá? Então isso tem que ficar muito claro, pessoal. Os iniciantes apanham muito nisso, tá? Esse pensamento de se perder porque fez alguma coisa errada. Tá bom? Pessoal, acho que deu para entender um pouquinho melhor da realização parcial, né? Eu queria falar um pouquinho mais, mas aí vai ficando muito complexo, algumas funções além ali, mas acho que vocês entenderem a realização parcial. Isso é aplicado em qualquer estratégia, seja num trade tradicional ali, no nosso setup básico ali, né? Que tem realização parcial, ou no Temis, que é um método avançado, que tem várias coisas interconectadas ali. Tá bom? Mas acho que a gente vai fazer mais alguns vídeos para frente falando um pouquinho mais sobre isso aí. Tem várias coisas que dá pra gente falar sobre ainda dentro de realização parcial, tá? Que são técnicas interessantes ali também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais.